Graças então, a Deus. Tudo coisa linda. Tem uma informação sobre o negócio da Nike. Pode ser agora ou depois? Agora, pô. É o seguinte, se confirmada essa proposta de 1 bi da Adidas, quem falou em 1 bi foi o Augusto. foi o ex-presidente, né? O presidente afastado, empichado, né? O que eu sei do contrato da Nike é que a Nike tem a prioridade em cobrir a proposta, entendeu? Por exemplo, a Adidas chega e fala, temos 1 bi aqui. Isso. Ô, Nike, é o seguinte, vocês querem? Isso. Queremos. Então a gente vai acertar 1 bi alguma coisa, entendeu? Isso, então isso. E aí, pelo que eu entendi, a Adidas foi apresentada através do corpo jurídico. Se o Corinthians tiver mesmo interesse em mudar de fornecedor, porque tem essa questão, essa cláusula, caminhos jurídicos que talvez possam ser utilizados para você assinar um novo contrato e não ter um prejuízo financeiro. Mas aí é claro que vai dar uma baita briga jurídica. A Nike entrou em 14, né? 11 anos já. E tem a renovação automática lá. Se ninguém aparecer com a grana, já está renovado. Mais, né? Não, a Nike entrou em 14, primeiro ano do Mário Gobi. De 14, a Nike não é mais, não? Primeiro ano do Gobi. Agora, tem muita gente reclamando há muito tempo que não consegue encontrar produtos com facilidade. É impressionante. Não consegue. Assim, eu vou falar, eu quis comprar a camisa aí pro povo lá do corintiano, lá da família, e eu não consigo achar tamanho. E não sei, então, quer dizer, é um problema sério, pô. A Nike teve uma... A Nike não é mais a Nike aqui no Brasil, né? Ela repassou as propriedades para uma empresa aqui no Brasil. Sim. E essa empresa que faz o fornecimento, né? A Nike entrou quando? Aqui tem uma reportagem de 2003. Pra mim tinha entrado com o Mário Gobi acho que é 20 anos. Não. Entrou antes, acho que é 20 eu não anos. lembrava disso. Então me desculpa. Exatamente. Então, a Nike não é mais a empresa americana que opera aqui no Brasil. É uma espécie de uma licenciada. Uma franquia? Não é uma franquia, mas é uma licenciada que faz a distribuição dos produtos. Sócia, vai. Talvez, pode ser. Eu vou falar, por exemplo, de corrida, que é o que eu gosto de fazer, não é? A Nike teve uma época que era muito forte aqui no Brasil com corrida. Tinha lançamentos, tinha propriedades, tinha provas. De uns anos para cá, a partir dessa parceria, o segmento da corrida caiu muito, a Nike caiu muito. Muito. Lançamentos foram se perdendo, não tem mais patrocínio de prova. E agora está voltando a recuperar esse espaço na área da corrida. Essa empresa, que é a espécie da subsidiária aqui, trazendo aí os lançamentos, se mexendo na área do marketing. Então, eu não sei se há um movimento da Nike americana, lá nos Estados Unidos também, incomodada com esse período aí em que a empresa ficou meio paradona aqui, porque tem isso. Tem reclamação no Corinthians, falta de produto, muitos, né? às vezes... Fora o preço, né? Entrega. Isso também. Então, absurdo. Não sei se a empresa voltou a se mexer aqui no Brasil agora. Eu pesquisei aqui que eu não lembrava de cabeça, tá? O nome da empresa é Fisia, que pertence ao grupo PF, que é dona de uma das marcas importantes do mercado aí, que é a Centauro. Isso. Então essa que controla tudo que é da Nike. Como eles têm aqui no território brasileiro. Não é? Eles têm uma distribuição bem ampla, então fizeram esse acordo com esse grupo, porque a distribuição é forte, enfim, mas parece que não deu muito certo. Agora estão tentando recuperar, não é? Enfim. Eu acho amadorismo mesmo assim, velho. Eu acho que você tem um patrocinador, você tem que valorizar. Tudo bem, dá pra negociar, é do mercado, mas acho que ficar abrindo isso aí publicamente não é legal. Qual clube no futebol brasileiro faz isso? Quesada, Pretzel, vocês estão há 200 anos aí. Conheço. Lembra aí de um caso desse? Lembra aí, Capri? Você que é eternamente repórter aí. Um caso como esse aí, você emitiu um comunicado... de confidencialidade que eles mas tudo bem, falam, você emitiu um comunicado oficial, certo? Para falar que teve uma reunião com uma marca que é rival de quem te patrocina hoje. Porra, desculpa, velho. Desculpa, eu acho um baita de um amadorismo isso aí, velho. Eu sugiro o livro que eu li o ano passado, chamado A Marca da Vitória, viu? Que é sobre a fundação da Nike. Do Phil Knight, certo? A Marca da Vitória, o nome do livro, podem ver que é a fundação da Nike. A maneira como ele começou. Vocês não têm ideia como é que ele começou. Na Netflix tem o documentário, né? Mas o livro é muito bom, inclusive aposta no Michael Jordan, inclusive, que tem o filme, inclusive, né? Do Air Jordan. Gente, esse contrato de 1 bi que o ex-presidente Augusto Melo prometera era de 10 anos?
Era de 10 anos, né? Ele falou... Aí é que tá, Seriam 100 milhões, não é? Eu me confundi. O segundo contrato da Nike, lembra em 2013, foi renovado por mais 10 anos. Isso. Então era o segundo. Então entraram em 2003. Exato, então agora deve ter renovado por mais 10 anos, provavelmente. Então, mas a informação que eu tenho é a seguinte. O presidente falou em R$1 bi, Capri, falou João e Pretzel. 1 bi em 10 anos, certo? Então, vamos fazer uma conta rápida aqui, Pretzel. 100 milhões por ano. São 100 milhões por ano que a Adidas pagaria ao Corinthians. 100 milhões de reais, certo? Hoje... Tu sabe quem é que tá fechando esse valor? É. A CBF. Que a seleção brasileira. Todas as seleções. Imagine. Tu acha que o Corinthians chegaria nesse nível? Eu acho que não. Não sei. No nível da seleção brasileira? Não, eu tô trabalhando em cima do que o Augusto falou. Não sei se é verdade ou não, Pretzel. O que eu tô falando é o seguinte. Então isso dá 100 milhões por ano, se isso fosse verdade, se isso for verdade. A Nike paga 30 milhões por ano. Então seriam 70 milhões a mais da Adidas em relação à Nike. Pô, eu tô fazendo a conta do que a gente tem de informação. Eu acho um dinheirão. Mas eu só acredito... eu também. Pois é. Ele tem assinatura de São Tomé. Até porque eu lembro do Rosenberg, quando era diretor de marketing do clube, deu uma entrevista coletiva, colocamos na íntegra ao vivo, o Capriotti apresentava o Esporte Notícia aqui, que ele falou, não, BMG é não sei quanto. Deu nem um mês, lembra? Não, veja bem, não é desse jeito, deu aí poucos meses, foi embora também. Então, foi um fiasco, né? Então, assim, eu prefiro esperar ainda mais vindo da negociação. Pra pincelar? Pra pincelar, vai. Seguinte, desse R$1 bi, quanto que entra de cascalho? Pro clube. Sem intermediário, por favor. Não vamos falar de desonestidade. Vamos falar de honestidade. Não. 1 bilhão... Tu só honesto lá, pô. Você tá sendo... É verdade, desculpa, eu errei. R$1 bilhão. Eu quero saber o seguinte. Quanto que é de cascalho e quanto que é de entrega? De entrega. Porque uma coisa é só entrar 100 milhões e falar, não, mas os 900 milhões a gente entrega de outro jeito. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de contrato, porque o Corinthians sempre se dá mal nessa história. Até nisso o Walt Disney era gênio, viu? Porque tinha um personagem chamado João Honesto. Sabe o que era o João Honesto? Te lembra? Uma raposa, lembra? Era o Zé Grandão Urso, né? O Coelho Quincas, certo? A turma do Quincas. E o João Honesto era uma raposa. Sim. A quinta-feira ela começou com o presidente Osmar Stabile se apresentando ao elenco de jogadores, né? O elenco que estava na Argentina, né? Acabou... voltando de uma eliminação lá na Copa Sul-Americana e tudo mais, mas tem uma sequência de temporada ainda pela frente e essa instabilidade que é natural foi, digamos assim, de uma forma foi tentada, né, para que a diretoria apagasse, diminuísse essa instabilidade com essa reunião que aconteceu na manhã dentro do vestiário. O presidente tentou passar essa tranquilidade para o elenco, dizendo, né, que de uma forma interina está cuidando das coisas do clube e para que eles tenham tranquilidade para trabalhar na sequência do ano, enfim, porque tem objetivos a serem conquistados. Tem algumas informações de bastidores que não posso negar para vocês, vai chegando, né, muita coisa diante de tudo que vem acontecendo, de mais do que uma insatisfação, uma preocupação dos atletas. E de alguns atletas muito enormes no elenco. De atletas líderes, de atletas referências. E não tem por que não dizer aqui, Memphis Depay, Rodrigo Garro, são jogadores preocupados com a situação. E quando eu digo preocupados, eu não me refiro apenas no jogador. Eu falo do staff. Eu falo de pessoas que cuidam da carreira desses atletas. E aí vocês já devem estar entendendo onde eu quero chegar. Eu não quero ser alarmista aqui, vocês me conhecem, não é para isso que eu faço os conteúdos aqui, mas existe um risco e a gente precisa trabalhar com ele, com o risco de que, abrindo uma janela na sequência, nos próximos dias, de que se vierem propostas ou possibilidades de saídas para esses jogadores, de que isso favorece uma negociação. Não vou dizer que eles querem sair, que eles estão pedindo para sair, de que tem proposta, de que já estão fora. Não é nada disso, não é nada disso. Mas é mais um ingrediente. O que a gente ouve é de que esses jogadores, e tem outros, tá? Citei 2 aqui, porque são 2 que seria realmente muito complicado se eles saíssem nesse momento, né? O Memphis Depay, que tem valores aí já atrasados, de alguns gatilhos, de algumas luvas e tudo mais. Aí vocês sabem, né? Às vezes não é nenhum atleta. E o atleta, enfim, ele não obrigou ninguém a fazer o contrato que fizeram com ele. Tem que arcar. A nova presidência chegou, assumiu e disse, não temos dinheiro. Como é que isso bate no jogador?
aquilo que eu estava para receber vai ser difícil agora. E aí, obviamente, vai tendo uma conversa do tipo, e o Fabinho Soldado é o cara mais habilidoso nisso. É o cara que consegue trazer o elenco para si, é o que faz a chamada blindagem, é o que diz, não, peraí, nós estamos cuidando aqui dos seus interesses, é o que está acontecendo lá fora, não pode entrar aqui. O Fabinho é o cara que costura esse tipo de coisa. E aí vem a situação preocupante também, porque nem o Fabinho Soldado está seguro. Quando eu digo que ele não está seguro, é porque ele é um cara que se valorizou no mercado. Ele era um gerente de scout que acabou sendo até promovido, participava de algumas decisões do futebol no Flamengo, mas que nunca teve o tamanho, o status que tem hoje no Corinthians. Hoje ele é um diretor executivo e muito atuante. É o dono do vestiário do Corinthians. E não à toa ele ganhou esse crédito, porque ele montou o elenco do segundo semestre para cá e trouxe jogadores que mudaram o patamar do time e que melhoraram muito a equipe do Corinthians. É o cara que consegue trazer o Memphis Depay, que aposta no Hugo Souza, que traz o André Carrilho, não trouxe o Garro porque chegou antes, mas assim, é um cara que monta ou melhora o elenco do Corinthians e ainda assim apaga alguns incêndios, é o cara que administra o vestiário, conversa com os jogadores. Esse cara se valorizou. E aí o Santos, que hoje está numa situação muito complicada, que você não imagina o Santos como um rival do Corinthians e tal, por uma questão técnica. Não, o time do Santos, não sei o quê, está vivendo uma situação... O Santos, ele tem na necessidade de reagir na temporada, porque senão o Santos vai disputar a Série B mais uma vez. Então o Santos está numa negociação aí com o pai do Neymar, que a gente não sabe se ele vai ficar, se ele não vai ficar, mas o Neymar, pai, está investindo em estruturas no CT, está realizando uma parceria com o Marcelo Teixeira, que segundo ele será duradoura. Então a gente não sabe que tipo de investimento o Santos vai ter a partir de agora, nessa janela, e do segundo semestre o Neymar ficando ou não. Tem um zum aí de SAF, do Neymar pai investir no Santos. Tudo isso ainda está meio nebuloso, ainda mais depois das últimas declarações. Mas é fato de que o Santos pode querer dar um salto. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo Esporte em Debate da Rádio Bandeirante, trazendo as informações do Corinthians. A partir desse momento a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações, iniciando o vídeo falando um pouquinho de Fabinho Soldado, que é o atual diretor executivo do Corinthians. A notícia que está aí saindo, ventilando, é que Fabinho Soldado, após Augusto Melo ter sido destituído do cargo de presidente, está acertando com o Santos. O Corinthians acabou aí confirmando a proposta do Santos, dizendo que ela existe. Já o Santos diz que não há proposta nenhuma. E todos nós sabemos que Fabinho Soldado, há algum tempo, ele tem sido monitorado por alguns clubes. No início do ano, final do ano passado, na temporada 2024, com o início da temporada 2025, o Bragantino estava de olho no Fabinho Soldado. O Atlético Mineiro chegou a sondar Fabinho Soldado. O Internacional chegou também a sondar Fabinho Soldado. Então, o trabalho do Fabinho está sendo muito reconhecido, e com a saída de Augusto Melo da presidência do Corinthians, Fabinho, querendo ou não, acabou aí perdendo força no Corinthians. E todos nós sabemos que Fabinho Soldado ele jogou no Santos em 2004, e o presidente da época era Marcelo Teixeira. Então o Fabinho tem uma ótima relação. Pelo Santos ele foi campeão brasileiro. Então ele tem uma ótima relação no Santos, tem uma amizade muito grande com o presidente Marcelo Teixeira. O Santos vive uma situação muito ruim nas competições, não estava bem no Paulistão, está mal no Brasileirão. Então o Santos está ruim das pernas e precisa de profissionais competentes, que chega para mudar a situação do Santos. E Fabinho Soldado é visto com muito bons olhos dentro do Santos, não só pelo Santos, mas por vários clubes do Brasil. Então a qualquer momento vocês ficam ligadinhos no canal, porque a gente pode estar trazendo essa informação de primeira mão, que Fabinho acaba de acertar com o Santos, deixando o Corinthians aí numa situação pior
do que já vive hoje, né? Uma gestão aí temerária, uma gestão bagunçada, uma gestão amadora, tudo isso vive o Corinthians nesse momento, né? Com saída de presidente, com o presidente sendo indiciado, com chegada de novo presidente, então o Corinthians vive uma bagunça geral e Fabinho Soldado pode sim acabar acertando com o Santos da Vila Belmiro. E aí, pessoal, o que vocês acham? Fabinho Soldado vai deixar o Corinthians e vai acertar com o Santos? Use o espaço aqui no canal para você deixar seu comentário, deixa o like e a inscrição. Gente, mudando de assunto, um dos assuntos mais comentados no Corinthians essa semana, após a saída do presidente Augusto Melo, né, que foi indiciado pela Polícia Civil de São Paulo, também foi destituído do cargo na segunda-feira, é Adidas. Augusto já vinha trazendo números estratosféricos sobre o andamento do acerto com o Corinthians, né? O novo presidente do Corinthians, né, Osmar Stabile, acabou nessa semana se reunindo aí com os representantes da Adidas para avançar nas negociações, né? Mas a Nike, que é a atual patrocinadora, pretende cobrir, segundo Augusto Melo, que está acertando 1 bilhão de patrocínio com a Adidas por 10 anos. O Corinthians está insatisfeito com a Nike, porque a Nike tem deixado faltar produtos, né? Corinthians está com a Nike há mais de 20 anos. A Nike aqui no Brasil já não é mais a mesma, tendo em vista que a Nike fez parceria com a Fisia, né? A Fisia é que controla, né, administra a empresa americana aqui no Brasil, né? A informação do presidente Augusto Melo é que o andamento do negócio está sendo em torno aí de 1 bilhão em 10 anos. Isso corresponde a 100 milhões por ano. A Nike tem um patrocínio com o Corinthians, paga em torno aí de 30 milhões por ano. A diferença, segundo o presidente Augusto Melo, seria de 70 milhões anual. E aí a Nike, com certeza, vai virar aí uma briga jurídica, porque a Nike tem patrocínio com o Corinthians. Segundo a Nike, tem uma cláusula de renovação automática, né? Então, a gente vê todo esse valor desse dinheiro, mas quanto é que vai entrar para o Corinthians? Estou falando no cofre do Corinthians. Quanto é? Quanto desse dinheiro entraria hoje se o Corinthians acertar com a Nike para o cofre do Corinthians? Alguém sabe me informar? Acho que ninguém sabe, porque existe uma série de coisas. Tem que bater tal meta. Precisa de alcançar tal meta. E aí, provavelmente, esse dinheiro que está se falando não entraria no clube do Corinthians. Mas vamos aqui ter uma boa fé que entraria sim. Seria uma diferença muito grande entre a Nike e a Adidas. Mas a informação que eu tenho aqui é que a Adidas, ela não ofereceu 1 bilhão, essa informação que eu busquei e chequei, né, nas minhas fontes, que a Adidas não ofereceu 1 bilhão ao Corinthians. A Adidas ofereceu apenas um valor pouco menos de 700 milhões em 10 anos. Isso daria aproximadamente 50 milhões por ano. E também seria, pela informação do Augusto, 30% a menos do que foi anunciado. O que existe entre Adidas e Corinthians é uma antecipação, ou seja, se o Corinthians fechar com a Adidas, o Corinthians terá uma luva, uma antecipação, que será adiantada, né, no ato da assinatura do contrato. E em torno aí de 100 milhões de reais, mas divididos. O Adidas adiantaria em torno de 100 milhões para o Corinthians, mas seria de parcela de 4 vezes, em torno aí de 25 milhões, né, dentro dessas parcelas de 100 milhões. Corinthians quer passar tudo para a Nike fazer o quê? Analisar, e a Nike tem a intenção de cobrir
a oferta da Adidas. Então, provavelmente, essa situação virará um imbróglio jurídico. Quem vai decidir será os tribunais. Porque a Nike quer uma coisa, a Adidas quer outra. Então, acho difícil chegar a esse acordo e com certeza vai chegar aos tribunais. Existe multa da Nike para o Corinthians? Existe sim. Só que precisa de calcular o lucro do contrato restante. Ainda falta calcular. Existe multa sim. Alguém não entendeu? Mas precisa calcular. Ainda não foi calculado. Quando calcular, vai saber a multa do contrato da Nike que ainda resta, né? Então existe multa. Corinthians precisa tomar cuidado. Tem que se valer dos meios jurídicos para fazer um contrato, se fechar com a Adidas ou continuar com a Nike, fazer um contrato muito bem amarrado para, no final, o escudo Corinthians não ser prejudicado por quem está fazendo esse contrato. Então, eu, como torcedor e um transmissor de informações para vocês aqui no canal, me preocupo muito com algumas coisas que o Corinthians faz. Mas o que me agradou na última reunião de Osmar Stabile, que é o novo presidente do Corinthians, é que eles deixaram tudo às claras. Convidaram todas as pessoas que faz parte da diretoria para entender o negócio. A contrário senso, fazia Augusto Melo, que Augusto fazia as negociações, era ele, Sérgio Moro, Marcelo Mariano, Alex Cassundé, ficava entre eles. A gente, como torcedor, não sabia de tudo que estava acontecendo, só sabia do que eles falavam, até que ponto o que eles dissessem era tudo real, né? Então vem aqui um questionamento. O que Augusto Melo falava que era verdade e poderia não ser? Não sei, mas existe um questionamento a respeito de tudo isso. Até porque Augusto Melo foi indiciado após conclusão do inquérito policial por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. Não somente Augusto e seus ex-diretores, Alex Cassundé, Marcelo Mariano e Sérgio Moura. Então, se o Ministério Público de São Paulo oferecer denúncia, os 4 passarão a ser réus dentro do processo de indiciamento. Triste, lamentável, porque isso mancha o escudo do Corinthians, o Esporte Clube Corinthians Paulista, que está nesse meio, nessa sujeira, desse bando de pessoas que lá estão administrando o Corinthians. Infelizmente, porque o Corinthians deveria ter pessoas lá que só pensassem no Corinthians e não em si própria. É lamentável, é triste, é revoltante. A gente fica chateado como torcedor que paga o ingresso caro, que tira tempo da sua vida para ir para o estádio, para assistir o jogo, compra o produto e aí você vê o Corinthians num buraco de 2,5 bilhões de dívida. Augusto, em apenas 1 ano e 5 meses, aumentou a dívida em 829 milhões. Essa dívida, na minha modesta opinião, como torcedor e um analista de finanças, para mim, essa dívida do Corinthians, ela é impagável. Mas eu gostaria de saber de você, torcedor corintiano, o que você acha de tudo isso? O Corinthians deveria, sim, trocar a Nike pela Adidas? Osmar Stabile, vocês acham que o trabalho que ele iniciou de demissão de diretores, demissão de porta-voz do Corinthians, um trabalho parece muito mais às claras do que o do presidente Augusto Melo? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar o seu comentário. Registra também o seu like aqui no nosso vídeo para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.